Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos ler mais uma vez o livro História dos Hebreus e hoje nós vamos ler o capítulo 3. Seja bem-vindo e que você possa compartilhar também com outras pessoas para que possam acompanhar e ser edificados por esse livro que é de Flávio Josefo. Amém? Da posteridade de Adão até o dilúvio, do qual Deus preservou Noé por meio da arca, prometendo-lhe não mais castigar os homens com dilúvio. Gênesis 5. 7 gerações continuaram a viver no exercício da virtude e no culto do verdadeiro Deus, ao qual reconheciam por único Senhor do universo. Mas as que vieram em seguida não imitaram os costumes dos pais. Não prestavam mais a Deus a honra que lhe era devida, nem exerciam mais a justiça para com os homens, mas se entregavam com mais ardor ainda a toda sorte de crimes, enquanto seus antepassados se haviam dedicado à prática de toda espécie de virtudes. Assim, atraíram sobre si a cólera de Deus e os grandes da terra, que se haviam casado com as filhas dos descendentes de Caim. Produziram uma raça indolente que, pela confiança que depositavam na própria força, se vangloriava de calcar aos pés a justiça e imitava os gigantes de que falavam os gregos. Nessa época, havia duas raças distintas, a descendência de Sete e a de Caim. Os expositores modernos, em sua maioria, concordam que os filhos de Deus, citados em Gênesis 6:2, constituíam a descendência de Sete, e os filhos dos homens a descendência de Caim. Noé, entristecido pela dor de vê-los imersos nos crimes, exortava-os a mudar de vida. Mas quando viu que, em vez de seguir os seus conselhos, eles se tornavam cada vez piores, o temor de que o fizessem morrer com toda a sua família levou-o a deixar a sua pátria. Deus, que o amava por causa de sua probidade, ficou tão irritado pela malícia e corrupção do resto dos homens que resolveu não somente castigá-los, mas exterminá-los completamente e repovoar a terra com homens que vivessem na pureza e na inocência. Assim, abreviou-lhes o tempo da vida, reduzindo-a a 120 anos. Inundou a terra de modo a parecer que ela havia sido tomada pelo mar, e fê-los todos perecer nas águas, com exceção de Noé. A este, para salvá-lo, ordenou que construísse uma arca de 4 andares, com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, que lá se encerrasse com a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas deles, e que levasse todo o necessário para o seu alimento e também para os animais de todas as espécies, os quais ele deveria levar consigo, para conservar-lhes a raça, isto é, um casal de cada espécie, macho e fêmea, e 7 casais de algumas. O teto e os lados da arca eram tão fortes que ela resistiu à violência das águas e dos ventos, e salvou Noé e sua família da inundação geral que fez morrer todos os outros homens. Ele era o 10º descendente de Adão, de masculino e masculino, pois era filho de Lameque, que era filho de Metusalém. Metusalém era filho de Jared. Jared era filho de Malalel, que tinha vários irmãos. Malalel era filho de Cainã. Cainã era filho de Enos. Enos era filho de Sete. E Sete era filho de Adão. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Foi no 2º mês que os macedônios chamam Dios e os hebreus Maresvã, pois os egípcios assim dividiram o ano. Quanto a Moisés, ele deu nos seus pastos o primeiro lugar ao mês chamado Nisan, que o xantico macedônico, porque foi nesse mês que ele retirou os hebreus da terra do Egito, e por essa razão começou por esse mesmo mês a registrar
o que se refere ao culto a Deus. No que se refere às coisas civis, no entanto, como as feiras e mercados determinados pelo comércio e empreendimentos semelhantes, não houve mudança alguma. Moisés registra que a chuva causadora do dilúvio geral começou a cair no dia 27 do segundo mês do ano 2256, depois da criação de Adão. A Sagrada Escritura faz o cálculo disso e anota com cuidado muito particular o nascimento e a morte dos grandes personagens daquele tempo. Adão viveu 930 anos e tinha 230 quando nasceu seu filho Sete. Sete viveu 912 anos e tinha 205 quando nasceu seu filho Enos. Enos viveu 905 anos e tinha 190 quando nasceu o filho Cainã. Cainã viveu 910 anos e tinha 170 quando nasceu seu filho Malaael. Malaael viveu 895 anos e tinha 165 quando nasceu seu filho Jared. Jared viveu 962 anos e tinha 162 quando nasceu seu filho Enoque. Enoque viveu 365 anos e tinha 165 quando nasceu seu filho Metusalém. Na idade de 365 anos, foi tirado do mundo, e ninguém escreveu sobre a sua morte. Metusalém viveu 969 anos e tinha 187 quando nasceu seu filho Lameque. Lameque viveu 777 anos e tinha 182 quando nasceu seu filho Noé. Noé viveu 950 anos, os quais, acrescentados aos 600 que já contava na ocasião do dilúvio, perfazem o número anteriormente assinalado de 2.256 anos. Foi mais conveniente para esse cálculo citar, como fiz, a época do nascimento desses primeiros homens e não a de sua morte, porque a vida deles era tão longa que se estendia até a posteridade mais remota. Este trecho está inteiramente corrompido no texto grego e foi corrigido pelo que dizem os manuscritos. Algumas idades nesse trecho diferem do relato bíblico porque seguem a cronologia da Septuaginta. O texto da Bíblia é baseado na cronologia hebraica. Gênesis 7 e 8. Deus, então, deu o sinal e livre curso às águas, a fim de inundarem a terra, e elas elevaram-se por uma chuva contínua de 40 dias, até 15 côvados acima das mais altas montanhas, e não deixaram nenhum lugar para onde o povo pudesse fugir e salvar-se. Depois que a chuva cessou, passaram-se 150 dias antes que as águas se retirassem. E somente no 27º dia do 7º mês, a arca se deteve sobre o vértice de uma montanha da Armênia. Noé, então, abriu uma janela e, vendo um pouco de terra ao redor da arca, começou a se consolar e a conceber melhores esperanças. Alguns dias depois, ele fez sair um corvo para saber se havia ainda outros lugares de onde as águas se tivessem retirado completamente e se ele podia sair sem perigo. O corvo, porém, achando a terra ainda toda inundada, voltou à arca. 7 dias depois, Noé fez sair uma pomba, e ela voltou com os pés enlameados, trazendo no bico um ramo de oliveira. Assim, ele soube que o dilúvio havia cessado. Após haver esperado outros 7 dias, fez sair todos os animais que estavam na arca. Ele também saiu com a mulher e os filhos.
ofereceu um sacrifício a Deus em ação de graças e deu um banquete à família. Os armênios chamaram a este lugar descida ou saída, e os seus habitantes apontam ainda hoje alguns restos da arca. Todos os historiadores, mesmo os bárbaros, falam do dilúvio e da arca, dentre outros Berose Caldeu. Eis as suas palavras. Disse que ainda hoje se vê restos da arca sobre a montanha dos Cordiens, na Armênia, e alguns levam desse lugar pedaços de betume, com o qual ela estava recoberta, e dele se servem como impermeabilizante. Jerônimo, egípcio, que escreveu sobre as antiguidades dos fenícios, Menazeas e vários outros disso falam também. Nicolau de Damasco, no 96º livro de sua história, menciona nesses termos: há na Armênia, na província de Miniade, uma alta montanha chamada Baris, sobre a qual disse muitos que se salvaram durante o dilúvio, e que uma arca cujos restos se conservaram por vários anos, e na qual um homem se havia encerrado, deteve-se no cume dessa montanha. Há probabilidade de que esse homem é aquele que fala a Moisés, o legislador dos judeus. Gênesis 8:9, com medo de que Deus inundasse a terra todos os anos, a fim de exterminar a raça dos homens, Noé ofereceu-lhe vítimas, rogando que nada mudasse na ordem estabelecida anteriormente, e que ele não usasse de tal rigor, fazendo perecer todas as criaturas vivas, mas se contentasse por ter castigado os maus, como os seus crimes merecidos, e por ter poupado os inocentes, aos quais ele quisera salvar a vida, pois de outro modo eles seriam ainda mais infelizes do que os que haviam sido sepultados nas águas, tendo visto com tremor tão estranha desolação, e tendo dela sido preservados apenas para perecer mais tarde, de maneira semelhante. Assim rogava que Deus aceitasse o seu sacrifício e não mais olhasse para a terra com cólera, de modo que ele e seus descendentes pudessem cultivá-la sem medo, construir cidades, desfrutar de todos os bens que possuíam antes do dilúvio e passar uma vida tão longa quanto feliz como a de seus antepassados. Como Noé era homem justo, Deus atendeu a sua oração e concedeu-lhe o que pedia, dizendo-lhe que não fora o patriarca a causa dos que se haviam perdido no dilúvio, que eles só podiam acusar a si mesmos pelo castigo recebido, que se tivesse querido perdê-los, não os teria feito nascer, sendo mais fácil não dar a vida do que a de tirar após tê-la concedido, que eles deviam, portanto, atribuir os castigos aos seus próprios crimes, que em consideração à sua oração não lhes seria mais tão severo no futuro, e que quando viessem tempestades e furacões extraordinários, nem ele nem seus descendentes deveriam pensar num outro dilúvio, pois ele não mais permitiria que as águas inundassem a terra. Contudo, proibia a ele e aos seus manchar as mãos no sangue, e ordenava-lhes que castigassem severamente os homicidas, e os fazia senhores absolutos dos animais, para dispor deles como quisessem, exceto de seu sangue, do qual não podiam usar como do resto, porque no sangue está a vida. E meu arco acrescentou, que vereis no céu, será o sinal e a garantia da promessa que vos faço. Isso disse Deus a Noé, e o arco que apareceu no céu chamaram Arco de Deus. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, na máxima prosperidade
e morreu com 950 anos de idade. Por maior que seja a diferença entre a pouca duração da vida dos homens de hoje e a longa duração da dos que acabo de falar, o que narro não deve passar por inverossímil. É que além de os nossos antepassados serem muitos queridos de Deus, e como obra que ele havia feito com as próprias mãos, os alimentos de que se nutriam eram mais apropriados para conservar a vida. E Deus a prolongava tanto por causa de sua virtude, como para lhes dar meios de aperfeiçoar as ciências da geometria e da astronomia que eles haviam inventado. O que eles não teriam podido fazer se tivessem vivido menos de 600 anos, pois é somente após a revolução de 600 anos que se completa o grande ano. Todos os que escreveram a história, tanto da Grécia como de outras nações, dão testemunho do que digo. Maneto, que escreveu a história dos egípcios, Berose, que nos deixou a dos caldeus, Moco, Éstio e Jerônimo, que escreveram a dos fenícios. Dizem também a mesma coisa Hesíodo, Hecateu, Ascalcila, Elanico, Éforo e Nicolau. Referem que esses primeiros homens viviam até 1000 anos. Deixo aos que leem isto que façam o juízo que quiserem.